importante a gente frisar isso, porque muitas pessoas passavam ali pela rua, perguntavam para a gente, tem condenação, tem absolvição, nem havia essa expectativa de sentença para hoje. É uma primeira audiência desse processo que a gente ainda não sabe quando vai acabar. E aí, essas 12 testemunhas foram assim, 8 testemunhas de acusação, havia a expectativa de que 9 testemunhas de acusação seriam ouvidas hoje, mas o Ministério Público abriu mão de uma delas e aí foram ouvidas 8. Além dessas 8 de acusação, mais 4 testemunhas de defesa foram ouvidas hoje aqui no bairro de Santo Antônio. Olha, gente, aí essas 8 pessoas foram ouvidas, mas ainda tem mais 4 pessoas para serem ouvidas na chamada carta precatória. O que é isso? São pessoas que não moram aqui no Recife e aí são ouvidas por outros juizados e esses depoimentos futuramente vão ser anexados no processo. Durante toda a manhã, a movimentação foi muito intensa em frente à vara de crimes contra as crianças aqui no Recife. O juiz que conduz é o titular da unidade, José Renato Bezerra. A segurança foi reforçada pela Polícia Militar, como nós vamos ver agora na reportagem de Daniele Fonseca. Grupos de movimentos sociais se manifestaram em frente ao prédio da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes no Recife. A mãe de Miguel, Mirtes Renata, chegou pouco antes do início da audiência e não falou com a imprensa. O pai se emocionou. Eu quero justiça para o Miguel, justiça é de quê? Miguel morreu no dia 2 de junho. De acordo com as investigações, a mãe dele, que era empregada doméstica na casa de Sari Corte Real, levou o cachorro da família para passear. Ela deixou o filho Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, aos cuidados da patroa, que é a primeira-dama do município de Tamandaré, na região metropolitana do Recife. Imagens de circuito interno mostram que Miguel entrou no elevador pelo menos 5 vezes. Na última, de acordo com a perícia do Instituto de Criminalística, Sari acionou a tecla do elevador que dá acesso à cobertura. O elevador parou no 9º andar. A criança passou por um corredor, escalou esta parede de acesso à área do condensador de ar e se desequilibrou ao subir nesta grade de proteção. Miguel caiu de uma altura de 35 metros neste prédio de luxo no centro do Recife. No dia da morte, Sari foi presa em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ela pagou fiança de R$20 mil e foi liberada. Durante a investigação, o crime pelo qual Sari Corte Real é investigada deixou de ser considerado homicídio culposo, com pena máxima de 3 anos, para ser abandono de incapaz que resultou em morte, com pena maior, de até 12 anos de prisão. No processo que corre na Justiça, existem também outros 2 agravantes: a vítima ser criança e a morte ter ocorrido dentro de um período de calamidade pública, a pandemia da Covid-19. Dona Sandra é tia-avó de Miguel. Fez questão de vir ao fórum hoje. É um sofrimento. Cada dia que a gente vê, passa muito na televisão, a gente fica amargurado, não está assim. O coração sangra, gente. Se não tem nem noção do que o coração sangrando. Depois de todo esse processo, Mirtes Renata classificou a audiência de hoje como desgastante, cansativa e deu uma entrevista coletiva junto dos advogados. Vamos ouvir o que ela disse. Ele era preto, filho da empregada doméstica, e não tem o direito de ser protegido. Isso foi bem explícito hoje lá na audiência. Isso é muito revoltante, querer sujar a imagem de uma criança. Apenas uma criança. Meu filho, graças a Deus, é uma criança saudável, educada, carinhosa, respeitador. E o direito dele de criança, na audiência de hoje, estava sendo negado. E Sari, a inocente, a santa, a partir do momento que tu deixa uma criança fazendo no elevador, com certeza, tu ia prever que alguma coisa ia acontecer. O elevador poderia quebrar, ele ficar ali, ser claustrofóbico, ou então aquele elevador despencar, ser imprensado numa porta. Ela não tem noção de que isso podia acontecer. E não poderiam fazer isso com Miguel, não. E se fosse filho de uma amiga dela, qualquer outra criança, eles não iam fazer isso, não. Como várias vezes, a filha da amiga dela ia pra lá e ela monitorava. E por que meu filho não podia ser monitorado? A filha da amiga dela pode ser monitorada no elevador. Porque a filha da amiga dela é branca.
poxa, por que meu filho não tem o direito de ser cuidado? Não pode ser cuidado. Não pode ter a integridade física dele preservada. Porque meu filho, a minha luta não acabou. Ela vai continuar e agora mais intensa. É como eu disse, desde o começo, eu vou mover céus e terras. E eu vou continuar movendo céus e terras. E mais do que nunca eu vou lutar com unhas e dentes para preservar a imagem do meu filho. A gente reforça que Sari foi indiciada pela polícia, denunciada pelo Ministério Público e hoje começou o processo, o julgamento dela na Justiça. Assim como o Mirtes Renata, o advogado de Sari, Pedro Avelino, disse que essa foi uma audiência extensa e cansativa. Ele informou que diversas testemunhas foram ouvidas. Sari não foi interrogada, o advogado salientou isso, porque qualquer acusado ou acusada só fala depois que todas as testemunhas forem ouvidas, tanto as de defesa como as de acusação. Em razão das testemunhas que ainda faltam ser ouvidas, na palavra do advogado, Sari não foi interrogada. E aí 3 testemunhas ainda precisam ser ouvidas e ainda não há data designada para a próxima audiência. Nas palavras do advogado, essa foi uma audiência que envolveu bastante emoção e todos sentem novamente o fato. Do ponto de vista da defesa, o advogado disse que está aguardando tudo com muita serenidade para que todas as testemunhas sejam ouvidas e aí Sari possa ser interrogada e finalizar essa etapa. Márcio. Antônio Coelho ao vivo com as informações.